E aí, jovens? Tá começando a clarear? O assunto é extenso, né? A estequiometria é um assunto bem extenso, por quê? Você trabalha com caso geral, você já falou do processo multi-etapas, você já falou do processo de pureza, que a gente vai revisar um exemplinho agora para poder continuar, e vamos falar de rendimento ainda nesse bloco, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, professor Jefferson daqui, você daí, vamos junto, começando nos exemplos. Olha só. Uma amostra de prata de massa 6 gramas foi convenientemente dissolvida em ácido nítrico e o químico responsável pelo processo de dissolução constatou posteriormente que o número de átomos de prata resultante dessa dissolução da amostra era igual a 3,1 vezes 10 a 22 átomos. O teor de prata na amostra é de aproximadamente. Então repara bem. Será que essa prata é 100% pura ou ela está misturada com alguma coisa? Provavelmente esteja misturada, por quê? Porque ele usou a palavrinha teor, certo? Quando ele falar o teor desse componente na amostra ele está pedindo a pureza, certo? Porque você tem uma amostra maior e dessa amostra maior só um percentual é efetivamente reagido, é efetivamente consumido durante o processo. Então você vai pegar uma amostra de prata, certo? Essa prata pode ter contaminantes. O que você vai fazer? Descobrir quantos por cento tem desse contaminante, porque eu quero o fator de pureza. Tá claro isso? Então vamos lá, vamos pensar no seguinte. Se eu vier para cá para o quadro, você vai reparar que a gente vai primeiro fazer uma relação de massa, só que aparece ali o 6 vezes 10, o 3,01 vezes 10 a 22, porque está falando de átomos. A gente vai ter que voltar lá naquele iniciozinho de relações numéricas para fazer aquela relação. Repara que ele vai te dar a constante de Avogadro, certo? Então vamos para o quadro aqui para a gente poder matar isso rapidinho, olha só. Ele te deu a massa atômica da prata, 108 gramas por mol. Ele te deu a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro relacionar a quantidade de átomos com massa. Eu tenho uma massa de 6 gramas. Se eu quero relacionar número de átomos com massa, lembra daquela relação fundamental que a gente gerou lá no iniciozinho de relações numéricas? A gente falou o seguinte, ó, 1 mol, por exemplo, nesse caso, de átomos, no caso aqui de prata, Ag, certo? Tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata, Ag, e tem a massa atômica da prata, que ele deu aqui pra gente, 108 gramas. A minha relação está envolvendo massa e número de átomos. Massa, número de átomos. Tem nada a ver com mol. Então, para essa questão, isso aqui não interessa. Jefferson, eu posso escrever que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos? Poder você pode, mas para essa questão não vai adiantar nada. O que adianta você colocar mol se a questão não pergunta nada sobre mol e não informa nada sobre mol? Então, você vai dar voltas e voltas e voltas para cair no mesmo ponto. Vamos trabalhar direto com o que ele deu, que é número de átomos com massa. Isso aqui já é a primeira linha da minha regrinha de 3, da minha proporção. A cada 108, só corrigir aqui, escrevi errado, cada 108 gramas, né? Vou colocar aqui de novo, só para apagar. Foi, voltando aqui, isso, 108 gramas de prata, você deveria ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ele não está te pedindo teor de prata? Isso aqui significa pureza. Ou seja, desses 6 gramas de Ag, você vai encontrar 3,01 vezes 10 elevado a 22 átomos. Certo? Só que esses 6 gramas não estão 100% puros. Você tem um fator de pureza. Então o que a gente vai fazer, como foi feito na questão anterior? P% disso. Ok? Então, P% desses 6 gramas te dão efetivamente essa quantidade aqui de átomos. Agora é só fazer conta. Vamos lá de novo. Ó. Como é que eu calculo esse Pzinho aqui? O P vai ser 108. Ó, só conferindo aqui. 108 vezes 3,01 vezes 10 a 22. 108 vezes 3,01 vezes 10 elevado a 22, só conferindo para a gente não escrever errado, dividido por 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 6,02, 10 a 23.
certo? Aí é só fazer conta e já tem uma vantagem, ó, 3,01 é metade de 6,02. 2 aqui. 10 a 22 com 10 a 23, sobrou um 10 aqui embaixo, certo? Então, na verdade, você tem aqui, ó, 108 sobre 6 vezes 2 vezes 10. Vamos simplificar aos pouquinhos? Olha aqui, ó, 2 e 108, 54, e aqui deu um. Que sorte, hein, Jefferson, de novo? 54 por 6 dá 9. 9 sobre 10, 0,9, ou 90%. A gente volta aqui, ó, nas opções, 90%, letra B de bola. Certo? Então, repara, a gente fez um exemplinho aqui agora, voltando ao caso de pureza. Certo? Só que aí eu trabalhei com átomos, a gente já voltou mexendo em tudo. Nosso próximo passo em relação a casos particulares de cálculo estequiométrico é o caso envolvendo rendimento de reação. Certo? Então vamos pensar no seguinte, olha só. No problema de rendimento, você também vai ter perda na produção. Você concorda que se a pureza da amostra é baixa, pouco daquilo ali efetivamente vai reagir? Então você vai produzir pouco produto. O rendimento leva a mesma consequência, mas a causa é diferente. Um rendimento baixo também vai fazer você produzir pouco. Só que a motivação é diferente. Num problema de pureza, que a gente já viu, é porque você tem parte daquele reagente não reagindo. Por quê? Porque é uma impureza da amostra. Você tem uma amostra de um calcário, como foi visto aqui, uma mistura reacional, uma amostra de prata, como a gente viu agora há pouco, e dessa amostra de prata tem um teor de prata, porque o resto pode ser óxido, pode ser sulfeto, que não me interessa. Percebeu? Essa parte que não me interessa não vai reagir da maneira que eu quero. Não consegue formar aquilo que eu quero que forme. Então você desconta. Num problema de rendimento, tudo que está ali é capaz de formar o que você quer. Só que alguma coisa não deixa. Eu costumo dizer que são problemas operacionais. Certo? Jefferson, o que você chama de problemas operacionais? Condições de reação. Você lembra que na pureza a gente deu o exemplo do feijão? Fazer uma feijoada, o que você faz primeiro? Catar o feijão? Ok, se a panela de pressão onde você vai cozinhar esse feijão não tiver bem vedada, percebeu? Aquela panelinha não está vedada, você não fechou direito e tal, além do risco de explosão que é grande pra caramba, né, você pode ficar um tempão ali cozinhando feijão e o feijão continuar duro. Ou uma parte dele está bem cozida, outra parte fica dura. O que isso quer dizer? O seu reator, que é a panela de pressão, não conduziu a reação da maneira adequada. Não é o feijão, porque o feijão foi catado. Lembra que a primeira coisa que você faz é catar o feijão? Você catou o feijão. Então o que você colocou para reagir é 100% puro. Agora, se a panela de pressão não estiver funcionando direito, você não vai conseguir cozinhar o feijão todo. Ou seja, teu rendimento baixou. Sacou a analogia? Num problema de pureza, você desconta aquilo que não vai reagir da maneira que você quer. Num problema de rendimento, você até já descontou, mas o reator não está colaborando. A temperatura não é adequada, a pressão não é adequada, o catalisador não está funcionando, não foi adequado, certo? Condições durante a operação impedem que você forme tudo aquilo que você pretendia formar. Então, tanto pureza quanto rendimento são fatores que depreciam a sua produção, fazem você produzir menos. Ok? Só que na pureza é a amostra a culpada, é ela que não está 100% pura. E no caso do rendimento, a culpa não é mais da amostra. Você não vai mais descontar a amostra. Um fator operacional interfere na reação. Certo? Então, aquela proporção molar que você escreve, ela já não está funcionando, porque o teu reator não deixa ela funcionar. O que você tem que fazer? Corrigir. Então, Jefferson, como é que eu vou resolver um problema de rendimento? Corrige a proporção molar. Quando você escreve um mol desse para um mol desse, para um mol desse, para um mol desse, quando você escreve isso, você já corrige o produto, porque o rendimento faz você produzir pouco. Então você corrige o produto. Eu vou te mostrar como. Ok? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no slidezinho para a gente poder, né, parametrizar isso. Rendimento de processo. Fatores operacionais, como a gente falou, impedem a completa conversão de reagente em produto. Não é mais culpa da pureza da amostra. Fator operacional, eu estou trabalhando com condições do reator. Apenas um percentual dos reagentes, né, de um ou mais reagentes, ou são convertidos, gerando menos produto do que poderia ser gerado. Ou seja, o fator de rendimento faz você produzir menos do que poderia.
Tá? O rendimento pode ser definido como razão entre o que foi efetivamente produzido, né, e o que poderia ter sido produzido se ninguém atrapalhasse. Certo? Então aqui eu tenho 3 tópicos que são interessantes para a gente trabalhar com rendimento. Agora vamos ver como é que isso funciona. Aqui um exemplinho. Considere o composto denominado nitroglicerina, obtido misturando-se 1, 2, 3 propanotriol, está escrito aqui para você, certo? Essa é a formulazinha. Se você quiser estruturalmente como está aqui a nitroglicerina, ele é CH2, CH, CH2. Aí aqui tem OH, OH, OH. Essa aqui é a estrutura do propanotriol. É parecido com a nitroglicerina, né? É só você tirar esses hidrogênios e colocar o grupo NO2. Numa reação de nitração na orgânica, você vê isso direitinho. Tá? Em um óleo levemente amarelado, altamente suscetível ao choque, com agitação, explode liberando enorme quantidade de energia e enorme volume gasoso. Tá? Então isso aí ele está dando uma descrição do que é a nitroglicerina, mas nada que vai efetivamente trabalhar para a gente na questão. Ele deu as massas molares do ácido nítrico, 63, do propanotriol, 92, e da nitroglicerina, 230. Aí ele pergunta aqui para você o seguinte: considerando a reação de ácido nítrico com 1, 2, 3 propanotriol, que tem um rendimento de 90% em massa, a quantidade aproximada do álcool gasto para se obter 2,3 toneladas desse explosivo é da ordem D. Tá? Então repara bem o que vai acontecer. Você vai usar esse álcool, vai reagir com o ácido nítrico e vai formar a nitroglicerina. Você percebeu que a estrutura é bem parecida, não é? E o ácido nítrico aí, para quem não lembra, HNO3. Certo? Massa aqui 63. Então, primeira coisa, vamos escrever a fórmula, essa equação aí. Tá? Ele não deu a equação para a gente, mas a gente escreve e em algum momento você vai saber fazer isso sem problemas. Aqui, ó, propanotriol. CH2, 2. Vou corrigir aqui. Escrevi 3, era 2. CH2. Foi. 2. CH2. Aqui, OH, esse é o álcool. Esse é o álcool. Vai reagir com HNO3, produzindo CH2, CH2, CH2. Ah, não tem um 2 aqui, Jefferson, tá dando mole. Vamos corrigir isso aí, olha só. Esse 2 aqui não existe. Perfeito, concordei contigo. Não tem aquele 2 ali mesmo, não. Aí aqui vem O, NO2, O, NO2, O, NO2. E essa é a nitroglicerina. E vai ter um subproduto. Você vai perceber o seguinte: você tirou esses hidrogênios e botou um NO2. Se você botou um NO2, sobrou um OH aqui. Então você vai ter água como subproduto. Certo? Você vai tirar esse H, você vai tirar OH daqui e o NO2 vai entrar no lugar. Como são 3 encaixes, 3 e 3. Tá? Só uma pausa rapidinho. Jefferson, eu precisaria saber essa reação? Em algum momento você vai saber. Tá? Essa questão não te deu, até para a gente poder treinar e completar a reação. Começar a completar reações. Ver o que tem de um lado, o que falta do outro, que aí fica mais fácil para você fazer o jogo de um lado para o outro. Certo? Não precisa se assustar. Na grande maioria das vezes eu estou colocando as reações para você, mas eu preciso fazer você se acostumar a trabalhar sem as reações. Certo? A começar a trabalhar direitinho de um para o outro. Tá? Depois eu vou até te dar uma dica que você vai perceber que é molezinha, não precisa nem escrever essa equação toda para fazer a questão. Certo? Vamos até antecipar logo. Você reparou que o esqueleto da nitroglicerina é parecido com o esqueleto do propanotriol? São 3 carbonos, O, e você só trocou a ponta? A proporção tem que ser de 1 para 1, cara. O esqueleto com 3 carbonos de um é o mesmo esqueleto com 3 carbonos do outro. Então a proporção é de 1 para 1. Eu não precisava nem escrever, a gente escreveu para treinamento. Tá? Mas a proporção deveria ser de 1 para 1. Ok? Agora que você já está tranquilizado, não precisa saber essa equação de cara. Mas você vai saber fazê-la logo logo. Na orgânica você vai aprender isso. E a gente vai começar a trabalhar questões cada vez menos com equações para você treinar como é que a gente faz. Eu faço junto contigo, não se preocupa. Beleza? Então vamos voltar aqui, olha só. Eu tenho aqui essa reação, certo? Aquele esqueleto com 3 carbonos, aquele esqueleto com 3 carbonos, a proporção é 1 mol desse cara, produzindo, ou melhor, reagindo com 3 mols do HNO3, produzindo 1 mol da nitroglicerina e produzindo 3 mols de água.
Jefferson, vai produzir mesmo? Tu acabou de falar que o problema é de rendimento. Perfeito, o problema é de rendimento e você não vai conseguir produzir isso. Certo? Quando o problema é de rendimento, fatores operacionais não deixam essa conversão acontecer. Então você não vai produzir 1 mol de nitroglicerina e 3 mols de água. O teu rendimento vai fazer você produzir um percentual disso. A culpa não é mais da amostra. Certo? Vamos voltar aqui no enunciado e ver o que ele falou. Considerando que a reação de ácido nítrico com 1,2,3-propanotriol tem rendimento de 90%, o que isso quer dizer? Que 1 mol do propanotriol vai reagir com 3 mols de ácido nítrico, mas as condições de reação não deixam essa conversão ser completa. Consequentemente, em vez de você produzir 1 mol desse cara, você vai produzir 90% disso. Em vez de você produzir 3 mols desse cara, você vai produzir 90% disso. Certo? A reação, o teu reator não está operando nas condições adequadas. Logo, a sua proporção de reação, que é a nossa proporção molar, não está igual, não está 100% correta. Está 90% correta, então você corrige com o fator de 90% aqui. Certo? Daí para frente, o problema virou estequiometria convencional, que é o quê? Trabalhar com o nosso álcool e trabalhar com o explosivo. A pergunta é, qual é a quantidade aproximada do álcool necessária para obter 2,3 toneladas desse explosivo? Notou que todas as opções estão em toneladas? Então eu vou transformar aqui em gramas, né? O álcool está aqui, ele me deu a massa, propanotriol 92, então vou colocar aqui, ó, 1 mol, 92 gramas. Aqui, 1 mol, 230 gramas. Foi o que ele colocou aqui. Não foi? Aqui, ó, nitroglicerina, 230 gramas para cada mol. Porém, tem o fator de rendimento ali que a gente inseriu na proporção molar. Para não confundir com a pureza, você corrige já na proporção molar, vezes 0,9. Aí ali sim vai entrar o grama. Ok? Daí para frente, continuamos. Embaixo ele me perguntou qual é a massa, x gramas ou x toneladas, e aqui ele colocou 2,3 toneladas, não foi? Aqui, ó, 2,3 toneladas. 2,3 toneladas. Como é que você calcula o x? 92, 2,3 sobre 230 vezes 0,9. Bom, dá para dar uma simplificada aqui, né? Aqui dá 1 e aqui dá 100. Beleza? Vai ficar 92 sobre 90. Dá quase 1, não é isso? 92 para 90 é quase 1, aproximadamente 1 tonelada. Aí você volta para as opções e marca aqui, ó, 1 tonelada, letra C. Então, repara bem, gente, o problema de rendimento, ele leva a mesma consequência da pureza. A motivação é diferente e por isso que você corrige de maneira diferente. Na pureza, o que você faz? A amostra está ali? Aquela amostra vai ter que ser corrigida, porque você vai descontar o percentual de pureza. No rendimento, não. O rendimento são fatores operacionais. O que a gente chama de fatores operacionais? Já falamos, vou repetir outra vez para ficar na tua cabeça. Pressão inadequada, temperatura inadequada, não uso ou uso de catalisador incorreto. Percebeu? Condições operacionais, condições da reação acontecendo de maneira não tão eficiente assim. Então você perde a capacidade de converter aquele reagente em produto. Como é que a gente faz para corrigir pureza? Ele te deu uma amostra, essa amostra é corrigida. Tá? Essa amostra normalmente é a segunda linha da tua regra de 3. Não sei se você reparou isso. A primeira linha você tira da proporção molar. Você não escreve a equação, proporção molar e transforma essa proporção molar numa proporção adequada ao que você quer? Transforma em massa, transforma em volume, deixa em mol se assim o problema informar ou perguntar. Beleza? Essa primeira linha já é da proporção molar. A segunda linha que são os dados do problema. Eu tenho tanto disso, você vai formar tanto daquilo. Você vai calcular quanto daquilo vai ser formado, melhor dizendo.
Aí você tem um problema de pureza. Nessa segunda linha, a amostra que você vai colocar para reagir é que efetivamente vai ter que ser corrigida. Com o fator de pureza, multiplica por 0,8 quando for 80%, 0,7 quando for 70%, 0,65 quando for 65%. No caso do rendimento, a reação já não está acontecendo de maneira adequada. Qual é a conclusão? O teu reator não deve estar nas condições de maior eficiência e você corrige a proporção gerada, a proporção molar gerada para essa equação. Por isso que eu já fiz a correção lá em cima na proporção molar. Porque o reator está impedindo que aquela proporção molar seja seguida. O que a gente faz? Corrige essa proporção molar. Como? Com o fator rendimento que ele te deu. Em vez de você produzir 1 mol, você vai produzir 90% de 1 mol, como esse problema pediu. Certo? Faremos outros exemplos para a gente não ficar tão perdido nisso aí e não confundir um com o outro. E toma cuidado, hein? Tem questão que pode envolver rendimento e pureza juntos. A gente vai ver isso já já, tá? Até o próximo bloco. Tchau, tchau.